Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos. Por que a paz do Senhor foi mais forte que boa noite? Boa noite. Boa noite. Meus irmãos, eu perguntei à bispa até que horário que posso ir, porque gosto de respeitar o horário que me é colocado. Tenho certeza que alguns irmãos, a grande maioria, trabalharam durante o dia e estão cansados. Eu entendo que o Espírito do Senhor renova as nossas forças espirituais. Tá certo? Meus irmãos, antes de pedir para que você abra comigo a sua Bíblia, no texto tema, eu quero louvar a Deus pela vida da bispa. Deus abençoe. Deus abençoe. É um prazer voltar a esta casa, poder ministrar. Obrigado por lembrar do meu nome. Deus abençoe a vida do Senhor. Amém? A pastora também, Deus abençoe. A todos os irmãos que são pastores, que compõem o corpo desta igreja. Amém? Estou feliz também e quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores que me antecederam. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu ministério. Amém. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que veio direto do serviço. A Áurea, Deus abençoe. Nossas filhas não puderam vir por diversos motivos, mas recebam também saudações da parte das minhas filhas. Amém. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, meu irmãozão, o Adriano. Ele é do Brasil para Cristo, mas é crente. Ele é um estudioso da palavra, quem respeito e admiro. Deus abençoe. Já disse para ele que eu estou tendo um acesso de tosse durante toda a semana. E se o negócio pegar aqui, ele vai ter que assumir no nome de Jesus. Amém? Meu outro irmão, o irmão Silas. Deus abençoe Silas, a Raquel, sua esposa. Com eles eu não posso brincar porque são do meu ministério. Os irmãos estão felizes? Digam amém. Amém. A Bíblia diz que é melhor a casa onde há luto do que onde há festa. Mas aqui a gente vai inverter um pouco esse negócio porque é festa. Amém, irmão? Amém. Se você está numa festa com essa cara feia, eu estou desconfiando que isso daqui não é festa não. Isso aqui é velório. Amém? Então dá um sorriso bem gostoso. Deixa eu ver. Eu vou fazer um negócio que você teve vontade de fazer, mas não teve coragem. Quer ver o que é? É ver se o bolo é de verdade. Não é não. Se você teve vontade de fazer isso, fala a verdade. Meus irmãos, isso aqui é só para quebrar o gelo. Amém? Agora nós vamos meditar na santa palavra do Senhor. Amém? Irmãos, eu quero pedir para que você não vá embora antes do amém. Vou ser muito breve. Eu pertenço a um ministério que ultimamente os nossos cultos estão acabando 8h30. Então... Mas, irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Ageu, capítulo de número 2. Parabenizo também o ministério. Se os irmãos quiserem acompanhar o pastor, fiquem à vontade. Louva a Deus e parabenizo também ao ministério. É 24 anos de templo, né? E não de ministério, é isso? De ministério também? Eu tenho quase 24, então... O ministério é 40. E de templo, 24. É isso? Parabenizo. Se você estudou o tema, se você estudou Ageu, você vai perceber que no livro de Ageu está registrado a palavra 24, 24 ou alguma coisa relacionada ao número 24, cerca de 35 vezes. Cerca de 35 vezes. Eu tenho certeza que você viu. Você é humilde e não está querendo falar, mas você viu isso, porque você estudou o tema. A partir do versículo 6.
Diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, o versículo de número 9, ele completa 3 promessas do capítulo de número 2. O capítulo de número 2, ele tem 3 promessas, e essas 3 promessas, na verdade, elas são exortações. E essas exortações, haja vista que a palavra exortação significa repreender para cima, significa animar, significa chamar a atenção para colocar de pé. O versículo de número 9, ele está embutido dentro de 3 promessas que na verdade são 3 exortações. Mas nós só entenderemos as 3 promessas se nós sabermos, entendermos qual é o contexto que está embutido essas 3 promessas. Eu sei que os irmãos sabem que no ano de 538 ou 536 a.C., um rei chamado Ciro, rei da Pérsia, a quem a Bíblia chama de meu ungido, Isaías capítulo 45, versículo 1, a Bíblia diz que no primeiro ano do reinado do rei Ciro, o Senhor Deus anima o coração de Ciro e diz: permita o meu povo, levanta o meu povo, para que eles voltem a Jerusalém, para que eles reconstruam o templo, para que eles reconstruam a cidade, para que eles reedifiquem os muros da cidade. E a Bíblia diz, isso está escrito em Esdras capítulo de número 1, a Bíblia diz que Ciro levanta 49.800 ou 997 pessoas e diz: voltem a Jerusalém, reconstruam o templo, reconstruam a cidade, habitem lá novamente e façam tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Eles voltam para Jerusalém, eles começam a trabalhar, eles começam a arquitetar. E a Bíblia diz no capítulo 3 de Esdras que eles se levantam, eles se encorajam após ter passado 7 meses. Eles vão confabular, eles vão se unir para reconstruir o templo. E a Bíblia diz que quando passados 7 meses, eles começam a reconstruir o templo. Mas antes de começar a reconstruir o templo, porque eles sabiam que a glória do segundo templo se manifestaria após eles, ou se manifestaria para eles, a Bíblia diz que eles começam a reconstruir de uma maneira que nós não pensamos. A Bíblia diz no capítulo 3 de Esdras que eles começam a reconstruir, mas antes de reconstruir, eles constroem um altar. Eles constroem um altar. A primeira lição que tiro aqui: para nós vermos a glória de Deus se manifestar no segundo templo, nós temos que reedificar o altar. Nós temos que construir um altar. Nós temos que ordenar um altar. Primeira lição: reconstrua o altar. Primeira lição: reedifique o altar. Quer ver a glória de Deus? Reconstrua o altar. Hoje em dia existem muitas pessoas dizendo: eu quero ver a glória de Deus, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero viver o novo de Deus, mas o seu altar está bagunçado. Está dizendo: eu quero sentir a glória de Deus, eu quero viver e sentir a presença de Deus de um jeito que eu nunca senti, mas está com o seu altar bagunçado. Segue o exemplo de Esdras.
reconstruir o altar. Altar na Bíblia fala sobre intimidade. Altar na Bíblia fala sobre um local onde a culpa pelo pecado é paga. Altar fala sobre adoração. Reconstrói o seu altar essa noite. Pague o preço pelo seu pecado. Na verdade, todo o preço ele já foi pago na cruz do Calvário. Mas reconheça que você é pecador e que é merecedor, é carecedor da misericórdia de Deus. Se nós não dissermos: Deus, pequei contra ti e contra ti pequei, nós não veremos a glória de Deus. Os irmãos estão aqui ainda, digam amém. Eles começam, os sacerdotes começam a reconstruir o altar. E a Bíblia diz que eles reconstroem o altar no molde que Moisés havia recebido de Deus. Qual era o molde? Primeiro, madeira de acácia. Segundo, ele tinha que ter 2,35 metros quadrados por 1,35 metro de altura. Saiba de uma coisa: uma vida de intimidade com Deus, ela tem que ter medida. Uma vida de intimidade com Deus, ela tem padrão. Uma vida de intimidade com Deus, ela tem começo e tem fim. Ela tem medida toda certinha. Aí tem gente. Quem que me convida para pregar aqui, que eu não sei até hoje? Eu assim, fica de pé mesmo, por favor, pastora. Depois vocês cobrem dela, tá bom? Depois vocês cobrem dela, porque Deus tem uma palavra ao seu coração aqui. Depois peguem ela lá na saída. Eu não tenho nada a ver com isso. Glória a Deus. Tem gente pensando que o negócio com Deus é de qualquer jeito. E não é, tem medida. Meu Deus, glória a Deus. Tem medida. Tem medida. E eles começam, os sacerdotes, começam a reconstruir o altar, começam a ordenar o altar. E a Bíblia vai dizer que depois que eles construíram o altar, antes de lançar os fundamentos, eles sacrificaram todos os dias, de manhã e de tarde. Todos os dias, de manhã e de tarde. Todos os dias, de manhã e de tarde. E eles não ofereciam qualquer coisa. Aleluia. Glória a Deus. Fiel. Primeira lição, para nós vermos a glória de Deus: reconstrua o seu altar. Vamos repetir? Reconstrua o seu altar. Reconstrua o seu altar. Segunda lição. Obrigado. Segunda lição. A Bíblia diz que depois que eles construíram o altar, eles lançaram os fundamentos, os alicerces do templo. Isso está no capítulo 3 de Esdras. Quando eles começam a reconstruir as bases, quando eles começam a reconstruir os alicerces, a Bíblia diz que os anciãos e os sacerdotes mais velhos, eles choraram, porque eles se lembraram da glória do templo de Salomão. Mas vamos dar uma pausa aqui. Segunda lição, para nós vermos a glória de Deus: reconstrua uma base ou um alicerce. O que significa reconstruir ou ter uma base ou um alicerce? Significa que a minha casa, ela está bem fundada. Aleluia. Você está vendo esse templo? Você não imagina, porque você não está vendo como que está o alicerce dessa igreja, templo. Mas é a base desta igreja, a base dessa construção, que está segurando essas paredes. Você não está vendo, mas é Ele que está dando todo o sustentáculo. Você não está enxergando, mas é Ele que está mantendo de pé toda essa estrutura. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus dizendo: quando você for orar, entra em secreto no seu quarto, fecha sobre ti a porta e ore em secreto com o teu Pai que está no céu. Significa isso, que é tempo, irmãos, para vermos a glória de Deus, de nós termos o nosso particular com Deus.